Quem mora em Floripa sabe viver. A gente vive perto do mar. É, linda canção. Eu moro em Floripa. E como eu moro em Floripa, eu sei viver. Não sei quem cantava essa música, mas o importante é que eu moro em Floripa. É isso que eu quero dizer pra você. E por que eu quero dizer que eu moro em Floripa pra você? Porque um dia eu estava passeando num cartão postal que nós temos aqui na cidade, chamado Lagoa da Conceição. E aí tinha uma mulher do meu lado, uma turista, e ela comentou assim comigo: nossa, que lindas essas florestas que tem aqui na Lagoa da Conceição. Florestas o meu peru, florestas o meu peru. O que tem ali agora são áreas de reflorestamento com duas pragas inventadas pela natureza: pinos e eucalipto. Pinos e eucalipto são duas espécies exóticas que são utilizadas para reflorestamento. Por quê? Porque elas crescem rápido e aí enganam o povo. Você vai lá e destrói uma região, uma área de Mata Atlântica, que tem a maior biodiversidade do planeta, e aí fica todo mundo: putz, matou as plantinhas. Aí vai e coloca pinos. Aí vai e coloca eucalipto. Aí elas crescem rapidinho, a galera: agora botaram floresta aqui de novo. Floresta o meu peru. Na verdade, essas duas plantas elas têm problema, principalmente o eucalipto, que é muito usado para reflorestamento, porque elas chupam muita água do solo. Elas chupam muita água do solo, elas deixam o solo seco. E claro que isso prejudica as outras plantas. Além disso, o eucalipto, as folhas do eucalipto liberam substâncias tóxicas, um processo que a gente chama de alelopatia, que impede o crescimento de outras plantas. E claro que você, reduzindo a quantidade de espécies de outras plantas, você reduz também a quantidade dos outros seres vivos, como os animais. Ou seja, você tem uma redução drástica da biodiversidade. Por isso que áreas de reflorestamento, onde você tem pinos, onde você tem eucalipto, são chamados de desertos verdes, porque não tem nada ali além, claro, dessas duas plantas que são uma praga. Agora, detalhe interessante: essas modificações de espécies que ocorrem num ecossistema, seja por ação do homem ou por ação de processos naturais, nós chamamos de sucessão ecológica. E é sobre isso que nós iremos conversar com você. Bota um sangue nesse olho, porque depois da vinheta tem sucessão pra você. Então, sucessão ecológica seria basicamente o quê? Espécies que chegam num ecossistema e, por estarem ali, causam modificações nesse ecossistema. Modificam, por exemplo, os nutrientes do solo, modificam aquele microclima da região, modificam o pH do solo e, com isso, criam condições para que novas espécies cheguem nesse ecossistema. Essas novas espécies também vão causar modificações nesse ecossistema, permitindo que novas espécies também cheguem nesse ecossistema. Essa modificação de espécies no ecossistema é o que eu chamo de sucessão ecológica. Quando eu estava no final do ensino médio, nós fizemos o acampamento da turma. O que era acampamento da turma? Você pega um monte de barraca, vai para o meio do mato e aí acampa com a turma. Mas o que aconteceu lá? Eu percebi que numa região daquela floresta não tinha vida. Tinha um monte de rocha lá, mas sem vegetação. 10 anos depois, alguém teve a brilhante ideia de fazer o reencontro da turma. E nós fomos para o mesmo lugar. E para minha surpresa, quando eu olho aquelas rochas que estavam desnudas, elas não estavam mais assim. Na verdade, elas tinham desaparecido e estava tudo coberto por uma linda vegetação. Toda vez que eu tenho uma região não habitada e que nunca foi habitada, colonizada por espécies,
Eu chamo essa sucessão ecológica de sucessão primária. E ela é muito comum, por exemplo, em rochas. Se você observar um grande morro, ele nada mais é do que uma grande rocha. Ele já foi uma grande rocha, só que hoje tem uma floresta ali em cima. Ou seja, num determinado momento da história daquele morro, espécies foram chegando, colonizando aquela rocha, permitindo que o solo fosse formado, causando modificações naquela região e possibilitando a chegada de novas espécies, que foram chegando, foram substituindo as que já estavam ali, até chegar naquele ecossistema que está em equilíbrio, que nós chamamos de ecossistema clímax. Todo ecossistema busca a homeostase, busca o equilíbrio, ou seja, ele busca se tornar um clímax. Uma vez eu estava na escola e aí pegou fogo no morro que tinha atrás da minha escola. E eu acabei não morrendo, fugi e acabei sobrevivendo ao grande incêndio da minha escola, que foi em 1996. Bom, 10 anos depois, sempre 10 anos depois, eu voltei na minha escola para matar saudade do diretor, que também não estava mais lá, já tinha morrido, dos colegas que estavam todos sumidos, e aí eu olhei para o morro. Quando eu olhei para o morro, onde a minha última imagem era um morro destruído, devastado, já tinha uma vegetação, já tinham passarinhos voando, já tinha borboleta, já tinham pequenas árvores, ou seja, um ecossistema estava se desenvolvendo ali, buscando o clímax. Isso geralmente demora uns 70 anos para acontecer. Só que olha só que interessante, toda vez que eu tenho uma recolonização de uma região que já havia sido habitada antes, eu chamo essa sucessão ecológica de sucessão secundária. Ela é muito comum em áreas que foram desmatadas, em áreas que foram queimadas, ou seja, já tinha uma comunidade ali, essa comunidade foi praticamente destruída, poucas espécies mais resistentes ficaram por ali, mas possibilitaram que novas espécies com o tempo fossem chegando para recuperar aquela região. É fácil. Se não era habitado antes, sucessão primária aconteceu ali. Se era habitado, foi destruído e voltou a ser habitado, sucessão secundária aconteceu ali. Toda sucessão ecológica, ela tem estágios de comunidade, ou seja, as comunidades elas vão se modificando ao longo da complexidade desse ecossistema, ou seja, conforme esse ecossistema se torne mais complexo. A primeira comunidade nós chamamos de comunidade pioneira, são os desbravadores, são os bandeirantes, são as espécies que não precisam de muitos recursos do ecossistema e vão chegar ali, vão se fixar, deixa em mim que eu preparo tudo aqui. E elas vão preparar esse ecossistema para que as espécies mais frescas, mais exigentes, possam depois chegar. Quem são aí as espécies que nós podemos chamar de pioneiras? Nós temos os líquens, que são associações de algas com fungos, são espécies pioneiras, chegam onde ninguém chega, deixa comigo que eu tomo conta da parada. Nós temos também os musgos, as briófitas também podem ser consideradas espécies pioneiras, e nós também temos as gramíneas. Depois da comunidade pioneira, nós temos a comunidade intermediária ou série. Ou seja, já são os pequenos arbustos, pequenas árvores, já começam a chegar invertebrados, pequenos mamíferos. Então essa comunidade nós chamamos de intermediária. A intermediária para chegar onde? Para chegar no clímax. O clímax é o máximo grau de evolução que um ecossistema pode chegar. Então é o auge do ecossistema. Nossa, agora nós estamos mandando. É o sucesso do ecossistema. É o famoso eu cheguei lá. Existem alguns detalhes que vale a pena eu salientar com você, seu CDF total. Que é o seguinte, quando um ecossistema chega em clímax, primeira coisa, a biodiversidade ela aumentou em relação à comunidade pioneira. Então você tinha poucas espécies no início da sucessão e no final você tem um monte de espécies. Consequentemente, a biomassa desse ecossistema ela também vai aumentar.
Por quê? Porque tem mais seres vivos vivendo ali. As teias alimentares, elas começam a ficar mais complexas. No começo, fulano que comia ciclano. Agora é fulano que é comido por ciclano, por fulano, por ciclano, por fulano. Então é muito mais complexo. Tanto é que as pessoas falam, mas qual é o problema de matar um beija-flor, de uma espécie de beija-flor ser extinta? Porque essa espécie, ela está embutida numa teia alimentar dentro do ecossistema. E se você tira ela, claro que você vai causar impacto em todas as outras espécies que estão habitando aquela região. Por isso o problema da extinção das espécies. Nós não podemos imaginar uma extinção das espécies só na espécie em si, mas em toda a dependência que as outras espécies tinham em relação a ela. E um outro detalhe com relação a essas sucessões que vão ocorrendo num ecossistema, essas sucessões nós chamamos de séries, tá? Não de série, que é a comunidade intermediária, mas nós chamamos de séries, essas várias mudanças que vão ocorrendo no ecossistema. Um detalhe interessante é em relação à produtividade primária líquida. Ai, Jubilu, que é isso? Ei! Vem em mim que eu vou te explicar. Tira o cotovelo de cima da mesa e vem comigo. Produtividade primária líquida é a quantidade de carboidrato que as plantas produzem e que sobra para que os outros organismos no ecossistema possam consumir. Uma parte a planta vai usar para ela, desse açúcar, dessa glicose. A outra parte fica disponível para os consumidores. Quando está no início da sucessão ecológica, você tem muita disponibilidade de açúcar para que as próximas espécies possam chegar. Conforme o ecossistema vai se tornando mais complexo, a disponibilidade de alimento ela vai sendo reduzida até ela ficar nula. Ou seja, tudo aquilo que é produzido é consumido pelo ecossistema. Então, quanto mais complexo um ecossistema, menor a produtividade primária líquida, ou seja, menor a disponibilidade de alimentos. Por isso que quando uma nova espécie é colocada num ecossistema que está em clímax, dá problema. Porque ali já está tudo contadinho, tudo certinho. Aí você bota alguém, vai ter competição e provavelmente uma espécie que estava ali pode ser extinta por causa dessa competição. Nessa imagem que eu vou te mostrar agora, você vai entender como é que ocorre uma sucessão ecológica. Aqui um exemplo clássico de sucessão ecológica. Então nós temos uma rocha que foi colonizada por linques e musgos e essas espécies, essa comunidade, que é chamada de comunidade pioneira, criou condições para que espécies mais complexas pudessem chegar nesse local. Primeiramente, nós temos a chegada de herbáceas e pequenos arbustos que, por sua vez, modificam as condições desse local, permitindo que plantas maiores e que outros animais também mais complexos possam colonizar essa região. Aqui nós temos a comunidade intermediária, até que nós chegamos na comunidade clímax, onde você tem, perceba, um aumento no extrato das árvores, ou seja, um aumento na altura dessa vegetação e o aumento da biodiversidade e finalmente chegando no equilíbrio desse ecossistema que, como eu disse, nós chamamos de comunidade clímax. Bora fazer um exercíciozinho, Joe, para ver como sucessão ecológica é cobrada nas provas? Biribi, biribi, biribi. Catabamba! Exercíciozinho, Joe, da Universidade Estadual de São Paulo, a famosa Unesp. Segundo a teoria da curva ambiental de Kuznets, o índice de poluição e de impactos ambientais nas sociedades industriais comporta-se como na figura abaixo. A degradação da natureza aumenta durante os estágios iniciais do desenvolvimento de uma nação, mas se estabiliza e passa a decrescer quando o nível de renda e de educação da população aumenta. Considere a curva ambiental de Kuznets, representada na figura
e 4 situações ambientais distintas. Número 1, implantação de programas de reflorestamento. Número 2, mata nativa preservada. Número 3, estabelecimento de uma comunidade clímax. Número 4, área desmatada para extração de madeira. Então aqui nós temos a curva de Kuznets e aí você tem aqui a curva de sino, tentando nos mostrar o quê? Que conforme você tem o aumento da renda per capita e da educação, a degradação da natureza ela vai diminuir. E aí ele pede para numerar esse 1, 2, 3, 4 com relação a esses carinhas aqui. Bom, vamos pensar. Quando você tem no número 1 a instalação de uma sociedade, no início ela não irá causar impacto ambiental, ou o impacto ambiental ele é muito baixo. Então, nesse caso, o número 1 seria mata nativa preservada. Por quê? Porque a chegada da sociedade nessa região não causa impacto a essa mata que já estava lá. Conforme as necessidades dessa sociedade aumente, você começa a ter a degradação desse ecossistema, ou seja, a retirada de recursos desse ecossistema para a produção de bens de consumo para que essa sociedade possa se desenvolver. Logo, esse número 2 aqui seria o 4, ó, área desmatada para extração, por exemplo, de madeira, foi o que aconteceu aqui. Essa sociedade, o que aconteceu? Ela se desenvolveu e ela percebeu que ela está causando impacto nesse ecossistema. Então você vem para o número 3, que seria basicamente a implantação de programas de reflorestamento. Pô, destruímos tudo, nós estamos aqui no número 2, agora a gente vai ter que criar programas para reflorestar. E aí o que vai acontecer? Você tem uma redução da destruição ambiental. Então o número 3 aqui ficaria com essa implantação de programas de reflorestamento. O que vai acontecer é que por causa da implantação desses programas, as comunidades ecológicas poderão se desenvolver até chegarem no clímax novamente, ou seja, estabelecimento de uma comunidade clímax. Aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos ainda chegando no número 2, ou seja, nós estamos ainda danificando a natureza, extraindo recursos para que a gente possa se desenvolver. A Europa já está aqui na frente, já está no número 4, destruiu tudo o que tinha, com o pouco que sobrou criou programas de preservação e agora está desenvolvendo comunidades clímax naquela região. Então na curva, as posições marcadas de 1 a 4 correspondem respectivamente às situações. Então o número 1 ficou com o 2, o número 2 ficou com o 4, o número 3 ficou com o 1 e o número 4 ficou com o 3, gabarito, letra C, de sacola. Ai, Jubilo, sacola não começa com C. Ei, sacola. Tem C sim. Pô, segredo nenhum, hein? Você matou, gabaritou, matou no peito e chutou no gol e acertou e fez golaço e ganhou o troféu. Então não esqueça que sucessão ecológica são as modificações das espécies num ecossistema. Se ela ocorre num local que ainda não tinha sido habitado, sucessão primária. E se ela ocorreu num local que já tinha sido habitado antes, é a sucessão secundária. As espécies que iniciam uma sucessão ecológica são chamadas de pioneiras, que depois são substituídas pelas intermediárias, até que o ecossistema encontre o equilíbrio total, um estágio que nós chamamos de clímax. Mais importante do que você saber isso, é você saber que as ações antrópicas, ou seja, as ações do homem, estão danificando vários ecossistemas que depois, quando nós sumirmos desse planeta, irão se recuperar com as sucessões ecológicas. E lembre-se sempre, muitas vezes o que você faz lhe dá a sensação de ser apenas uma gota no oceano, que não significa nada, que não tem importância. Mas lembre-se que se o oceano perder uma única gota de água, ele se torna menor. Por isso, valorize sempre o seu trabalho, valorize sempre o que você está produzindo e fazendo, porque se você não se autovalorizar, ninguém irá fazer isso para você. No mais, foi um grande prazer estar aqui com você.
Um grande abraço. Tchau.